Sempre que um novo dia se inicia, começamos com uma palavra, uma crônica, um texto que traga uma mensagem positiva e reflexiva para este instante. Há uma beleza suave nesse momento em que a noite ainda descansa sobre o mundo e o amanhecer se aproxima com passos lentos, quase silenciosos. É como se o tempo nos desse um intervalo para respirar, sentir e lembrar do que realmente importa. E hoje quero falar sobre isso, sobre o que fica, sobre o amor que permanece mesmo quando o tempo muda, quando as pessoas seguem caminhos diferentes, quando a vida se transforma de maneiras que não esperávamos. Esta é a história chamada O Amor que Fica. Numa cidade pequena, havia um senhor chamado Augusto. Ele era conhecido por andar sempre com um caderno velho de capa azul, um caderno que parecia já ter vivido tantas histórias quanto ele. Augusto era um homem tranquilo, desses que conversam com calma, que observam o mundo com cuidado, que encontram poesia em coisas simples, no canto dos pássaros, na sombra das árvores, no silêncio da tarde. Por muitos anos, Augusto foi casado com Ana, uma mulher de sorriso leve e espírito generoso. Eles construíram uma vida baseada em pequenos gestos, cafés compartilhados, cartas deixadas na mesa, caminhadas sem pressa ao entardecer. Não tinham muito, mas tinham um ao outro, e isso era suficiente. O tempo, porém, levou Ana cedo demais. Uma doença silenciosa, daquelas que chegam como sombra e depois se instalam sem pedir permissão. Augusto ficou sozinho, mas nunca amargo. Ele continuou visitando os lugares que compartilhava com ela, como se cada canto guardasse um fragmento da presença dela. E, de certa forma, guardava mesmo. O caderno azul que carregava era onde escrevia memórias, frases, lembranças, conversas imaginadas. Não para lembrar de Ana, porque ele jamais a esquecia, mas para dialogar com o amor que ficara. Porque para Augusto, o amor não tinha acabado, só tinha mudado de forma. Certo dia, uma jovem chamada Clara passou a notar a presença constante de Augusto no banco da praça. Ele sempre chegava no mesmo horário, sentava-se no mesmo lugar e abria o caderno azul. Clara era observadora, dessas almas sensíveis que percebem o que muitos ignoram. Um dia criou coragem e perguntou: "O que o senhor tanto escreve?" Augusto fechou o caderno devagar e sorriu com serenidade. "Escrevo para quem já partiu, mas que nunca foi embora." Clara não entendeu de imediato. Então ele explicou: "Quando a gente ama de verdade, o amor não termina. Ele se transforma. Continua morando naquilo que fomos, naquilo que vivemos, naquilo que aprendemos. A presença muda, mas o amor fica." Aquela frase ficou na mente de Clara por dias. Augusto então contou uma história. A história dele e de Ana. Contou do primeiro encontro, do medo que tinha de perdê-la, dos planos que fizeram juntos, do modo como ela enxergava beleza em tudo, até no que doía. Falou das cartas que ela deixava escondidas nos livros para que ele encontrasse por acaso. Falou das risadas, dos silêncios confortáveis, dos dias difíceis, das noites longas, dos abraços que ainda pareciam existir na memória. Clara ouviu cada palavra com atenção. Era como se estivesse diante de algo sagrado, não porque Augusto fosse um herói, mas porque naquela simplicidade havia uma verdade profunda, a de que algumas relações permanecem mesmo quando a vida muda completamente. Se esta história tocou seu coração, siga o canal Reflexões e Realizações. Assim, todas as noites à meia-noite, você recebe histórias que acolhem, acalmam e despertam o que há de mais bonito dentro de você. Clara passou a visitar a praça mais vezes. Observava Augusto escrever. Às vezes acompanhava suas conversas silenciosas com o vento. Outras vezes, só sentava perto para sentir a paz que ele transmitia. Com o tempo, começaram a conversar sobre a vida. Ela, jovem, cheia de dúvidas e incertezas. Ele, tranquilo, carregando a sabedoria de quem já viveu muito. Um dia, Clara confessou: "Tenho medo de perder as pessoas que amo." Augusto fechou os olhos por um instante, respirou fundo e respondeu: "A gente sempre vai perder alguém, Clara. Faz parte da vida. Mas o amor, esse nunca se perde.
Ele fica na forma como aprendemos a enxergar o mundo depois de amar. Ele fica no que somos capazes de sentir. Fica no cuidado, na lembrança, no gesto que fazemos inspirado por quem passou pela nossa vida. Amar alguém não garante eternidade ao corpo, mas garante eternidade ao significado. Clara chorou silenciosamente. Augusto colocou a mão sobre a dela com delicadeza. Amar não nos protege da dor, mas dá sentido a ela. E por isso vale a pena, disse ele. A partir daquele dia, Clara começou a escrever também. Não exatamente para alguém que tinha partido, mas para guardar o amor que já fazia parte dela. Amores presentes, amores antigos, amores que ela ainda descobriria. O caderno dela era vermelho, novo, mas carregava o mesmo propósito: registrar o que o coração não queria esquecer. O tempo passou. Augusto envelheceu um pouco mais, mas continuou frequentando a praça, sempre com o caderno azul. Clara agora se sentia como uma guardiã das memórias dele e das dela também. Aprendeu que o amor não era algo que se perdia no tempo, e sim algo que se transformava, que permanecia, que marcava. Um dia, ao chegar na praça, Clara encontrou o banco vazio. Augusto não apareceu naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Depois de alguns dias, ela soube que ele havia partido. Silenciosamente, como vivia. Clara sentou-se no banco onde ele costumava escrever. Chorou, não pela morte dele, mas pela presença que ficava, pelo amor que ele deixara como legado. Ao olhar para o lado, encontrou algo inesperado. O caderno azul repousando sobre o banco, como se fosse um presente deixado exatamente para ela. Ela abriu devagar. Nas primeiras páginas, encontrou palavras dedicadas a Ana. Nas últimas, encontrou algo ainda mais profundo, uma mensagem escrita especialmente para ela. Clara, se você está lendo isto, é porque a vida seguiu seu curso natural. Não chore por mim. Eu vivi como amei, com simplicidade e profundidade. A única coisa que realmente permanece é o amor que espalhamos. Carregue o seu, cuide dele, compartilhe com o mundo. E nunca tenha medo da finitude. O amor que você dá é o amor que fica. Clara fechou o caderno com carinho. Sentia que, naquele instante, um ciclo se fechava. Não porque algo tinha acabado, mas porque algo essencial permanecia vivo dentro dela. Compartilhe este vídeo com alguém que já amou profundamente, com alguém que carrega saudades, com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas muda de lugar. Que esta história lembre você de algo simples, mas essencial. O amor não desaparece. Ele se transforma. Ele permanece. Ele se faz presente nos gestos, nas memórias, nos silêncios e continua vivendo dentro de você, mesmo quando tudo à sua volta muda.